A paz para você que está aqui e a paz do Senhor para quem está me assistindo pela internet. Mais uma semana juntos e o tema da mensagem de hoje à noite é tempo de invocar o nome do Senhor. Chegou o tempo. É tempo de invocar o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco. Revela a tua palavra. Que a tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração. E que possa produzir muito fruto. Eu quero te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento nesse momento, Pai, para a tua palavra. Em nome de Jesus. E que toda direção, todo empecilho, todo mal caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor seja glorificado. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você abra comigo em Joel 32. 2:32. Joel 2:32. E logo em seguida nós vamos ler Romanos 10 também. Romanos 10:13. São os dois textos base. Para a gente começar. Joel 2:32 diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vá lá para Romanos 10. Romanos 10:13. Que é a referência de Joel no Novo Testamento. Quando Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, em Romanos, no capítulo 10, no verso 13, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Aleluia! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero meditar com você nesse texto. E eu comecei a pensar, a gente tem o costume de buscar o socorro, de buscar ajuda em tantas pessoas. A gente tem o costume de procurar, buscar o socorro para a nossa vida, ou ajuda para a nossa vida atrás de pessoas, ou de coisas, ou, sei lá, em determinadas circunstâncias diferentes, coisas diferentes, pessoas diferentes. A gente tem essa tendência. E aí, quando se esgotam todos os nossos recursos, ou quando se esgotam todas as pessoas, todos os nossos contatos de pessoas que podem nos ajudar, quando se esgota toda a nossa energia, aí a gente diz: agora só Deus pode resolver isso. Só um milagre agora para resolver a minha situação. E aí, mas essa não deve ser a nossa regra de ação e conduta. E eu quero começar falando sobre isso com você. Eu sei que a tendência da maioria de nós teve um problema, tentar resolver através de outras pessoas ou com os nossos recursos. E só depois que esgota tudo é que a gente vai buscar a ajuda de Deus ou o milagre de Deus. Mas não deve ser assim. Não deve ser assim. Porque às vezes a gente pensa, porque Deus não vai fazer aquilo que me compete fazer. Deus não vai fazer o que cabe a mim fazer. Não é assim que a maior parte de nós pensa ou foi ensinado? Então, nós achamos que só podemos buscar a Deus, buscar solução em Deus, a gente só pode recorrer a Deus, a gente só pode ir lá, recorrer a Deus, só depois que eu tiver tentado tudo. Só depois que eu tiver feito
tudo que eu podia. Só depois que eu tiver esgotado todas as minhas forças, todos os meus recursos, toda a minha energia, todos os meus contatos, toda a minha saúde, só então eu posso ir buscar em Deus a minha solução do meu problema. Isso está errado. Isso está errado. Vamos quebrar esse paradigma hoje. Nós fomos ensinados errado. E ensinamos nossos filhos muitas vezes errado. Por quê? Porque nós ensinamos muitas vezes não só através das nossas palavras, mas através do nosso exemplo, da nossa atitude, da forma como a gente vive, a gente modela para os nossos filhos, para aquelas pessoas que caminham com a gente, nos nossos discípulos, né? Pessoas que a gente está ajudando a caminhar na fé. Somos a referência dos nossos filhos. Então, a gente foi ensinado errado e a gente começa a ensinar errado. Não, eu só posso recorrer a Deus depois que tiver esgotado todos os meus recursos. Toda a minha capacidade de resolver. Veja, eu aqui não estou fazendo apologia à vagabundagem. E eu gosto de falar, deixar muito claro isso. Não estou dizendo aqui que você vai deitar numa rede com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando que Deus resolva as coisas para você, ou decida as coisas para você, ou que você não vai e vai querer que Deus trabalhe para você. Não é isso. Porque em João 5,17, Jesus fala claro: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O nosso Deus é um Deus trabalhador. E é muito interessante isso. Na hora que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, começa a caminhar com Jesus, se ela é uma pessoa que tem dificuldade de trabalhar, que não gosta de estudar, uma das coisas que se transforma na vida dela é isso. Porque o Espírito começa a trabalhar dentro dela de um jeito que ela começa a querer produzir. Não estou falando disso. Eu não estou fazendo aqui apologia a pessoa não trabalhar. Não é isso. O que eu estou querendo que esse paradigma caia de uma vez por todas na nossa vida é para a gente entender que, em primeiro lugar, eu vou buscar a Deus. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje. É que você vai buscar a Deus em primeiro lugar, não em último lugar. Você vai buscar a Deus, os recursos, em primeiro lugar, não depois que você olha para um lado e para o outro e acha que não tem mais jeito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque, sabe, tudo é Ele. Sabe, a fonte de tudo é Ele. A gente acabou de cantar, né, aquele texto de Romanos 11:36. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Quem é a fonte de todas as coisas? É o Senhor. Não é a Ele que eu tenho que ir em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu tenho que ir para Ele. E não esperar estar desesperado, sem saber mais o que fazer, sem saúde, sem energia, sem recursos, sem contatos, para poder ir buscar a Deus. Não. Vamos mudar isso na nossa mente. Renovação da mente. Não. Em primeiro lugar eu busco a Deus. A direção de Deus. E por que eu vou buscar a Deus em primeiro lugar? Porque tem um atributo que só pertence a Deus, que é a onisciência. Fale comigo. Onisciência. Sabe o que é isso? Onisciência, ele tem todo conhecimento. Ele é um que tem todo conhecimento. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo mais e ele sabe tudo melhor do que qualquer um de nós. Por mais que você seja expert
em alguma área, por mais que você tenha experiência em determinada área, por mais que você tenha muita inteligência e habilidade, Ele é o único que é onisciente. Então, Ele sabe o fim antes do começo, Ele sabe mais do que você, Ele sabe melhor do que você. Então, eu preciso, de uma forma prática, né? Eu estou trazendo isso de uma forma prática. Eu tenho que buscar Ele em primeiro lugar, porque Ele sabe melhor. Ele vai me orientar melhor. Ele vai fazer eu tomar a decisão correta, para eu não sair atirando para todo lado ou gastando cartucho à toa. Eu preciso buscar Ele, eu devo consultar Ele. Ele sabe o fim antes do começo. O Salmo 139, que é lindo, já tem música. Mas vamos ler só o verso de 16 do Salmo 139? Olha que coisa linda. É tremendo. Só para poder confirmar o que eu estou falando. Tá? Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Veja, Ele sabe o fim antes do começo, gente. A gente está vendo aqui. Com a nossa capacidade, a gente pode chegar até um pouco mais longe do que algumas pessoas, mas Ele está vendo lá na frente. Ele sabe o que é melhor. Mateus 6,33 também diz isso, que é uma orientação: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas. Não diz que nada de fora fica. Não fica nada de fora. São todas as coisas. São todas as minhas necessidades. São todos os meus sonhos. São tudo aquilo que eu realmente preciso. Está ali. Então eu busco a Deus em primeiro lugar. Eu busco o reino de Deus, a justiça de Deus para a minha vida. E todas as coisas me são acrescentadas. Toda a minha vida vai sendo arrumada. Todos os meus relacionamentos vão sendo ajustados. Toda a minha vida vai sendo ordenada e abençoada. Por quê? Porque Ele sabe o que é o melhor para mim. E se eu vou na fonte, que sabe todas as coisas, a probabilidade de eu errar é muito menor. A probabilidade de eu acertar é muito maior. Amém? Aleluia. Então, em primeiro lugar, eu devo buscar a Deus, a sua vontade, a sua direção. E assim, eu vou ter mais possibilidade de tomar boas decisões, decisões corretas, agir de forma correta. Por quê? Porque eu vou estar seguindo a orientação daquele que sabe tudo. E que, mais ainda, Ele não só sabe tudo, como Ele quer o melhor para a sua vida e para a minha vida. Ele tem sempre o melhor. Então eu começo a experimentar o sobrenatural na minha vida natural. Porque às vezes a gente quer tratar Deus como aquilo, né? Ele fica lá longe no céu e eu aqui na terra, me descabelando e vivendo. E Deus não quer isso. Ele quer estar junto com você, em intimidade, em relacionamento, participando. Deus gosta de parceria, junto. Na verdade, Ele faz grandes coisas. A gente só participa daquilo que Ele está fazendo, mas Ele gosta que a gente esteja junto, conectado. Ele não é aquele Deus que quer estar lá no céu soberano, só dando ordem e você aqui se descabelando sem saber o que fazer. Não é isso. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer que você vá conversar com Ele. Ele quer te dizer os planos maravilhosos que Ele tem para a sua vida. Ele quer que você desfrute disso. E aí, é isso que começa a acontecer.
na minha vida prática, na minha vida natural, eu fico experimentando o sobrenatural de Deus. Aleluia! E aí você não entende por que a pessoa que às vezes está numa situação às vezes mais difícil do que você, passando por... tá de boa, e quando você vê, tudo já se organizou na vida dela. Por quê? Porque ela está buscando na fonte certa. Amém. É isso que a Bíblia diz, que o justo viverá pela fé. Viver pela fé é isso. Fé em quem? Em Deus e na sua palavra. É em buscar a Deus em primeiro lugar. E aí, as coisas naturais da vida, né? No nosso dia a dia, a gente vai experimentando sobre Deus. A bênção de Deus. A direção de Deus. A orientação de Deus. E ainda que eu entre na rua errada, eu tô aqui dirigindo, né? O carro da minha vida. E ainda que eu tome uma decisão errada, se eu estou caminhando com o Senhor e buscando o Senhor, o Espírito Santo, Rosana, você entrou na rua errada, dá seta, dá sinal, volta. Entra nessa rua aí, vamos embora entrar no caminho direito. Por quê? Porque eu estou em sintonia com Ele. E isso é muito bom. Muito bom. E deixa eu te dizer uma coisa. Tudo de bom que a gente tem, que a gente experimenta, vem dele. Tudo. A Bíblia diz que toda boa dádiva... Vamos abrir esse texto, que esse texto é muito bom. Tiago 1,17. 1,17. Que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo de bom que você tem vem dele. Tudo de bom que você experimenta, a fonte é uma só. Então eu quero que você entenda isso. Eu trabalho, mas o meu sustento vem do Senhor. Eu trabalho, mas o meu sustento não vem da força do meu braço. Não vem da minha inteligência ou da minha capacidade ou competência. Vem da fonte que me deu a competência. Vem da fonte que me deu a inteligência. Vem da fonte que me deu a força para trabalhar. Tudo que a gente tem de bom foi... Rosana, mas eu trabalhei os 30 dias para receber meu salário. Ok, quem foi que te deu a força? Quem foi que te deu a inteligência? A capacidade? Você nasceu e plim! Eu quero isso, isso e isso. Você se autoprojetou? Não. Não. Você pode ter gênios e os dois virem completamente diferentes. Em habilidade, em capacidade, em desenvoltura. Sim ou não? Sim. É verdade. Sim. Então a gente precisa entender isso. Tudo que a gente tem de bom vem da fonte, vem dele. Eu trabalho, mas o meu sustento vem dele. Aquele que serve o Senhor, olha o que a Bíblia diz. Diz assim, que aos que o amam, Ele dá. Enquanto estão trabalhando? Não, enquanto dormem. Gente, olha! Enquanto dormem, eles estão dormindo, estão trabalhando, eles estão maquinando, eles estão projetando, eles estão planejando. Estão dormindo. É porque agora a gente tem que dormir para Deus fazer? Não. É porque o que Ele quer dizer é, você vai trabalhar, mas entenda de onde vem a fonte. De onde vem a fonte dos teus recursos, a fonte da tua capacitação, a fonte da tua habilidade. Vem de um lugar só, Deus. Na hora que a gente entende isso, parece que o mundo abre uma cortina pra gente. E aí a gente vê que é Deus quem supre, é Deus quem nos abençoa, e a Bíblia diz que todas as bênçãos já estão reservadas para nós aonde? Nas regiões celestes, já estão preparadas para nós. Então, quando a gente percebe e entende isso, parece que a gente relaxa. Sabe aquele medo, aquele pânico, aquela preocupação, aquele problema, aquela preocupação
quem tem um negócio, ou quem tem um trabalho, e agora nesse período de pandemia que tem sido muito difícil, a gente relaxa, porque a gente sabe quem é o nosso provedor. E aí tu sabe o que é que acontece? Quando você relaxa, você trabalha melhor, você pensa melhor, você resolve melhor, o emocional vem, e aí você pode com as pressões, com os problemas, porque problema e pressão todo mundo tem, níveis diferentes em áreas diferentes. Mas na hora que eu sei que é de Deus que vem toda a provisão, e eu estou usando aqui o exemplo de provisão, porque nós estamos numa época de pandemia que tem sido assustadoramente, sido assustador não só na área da saúde, mas também na área da economia no nosso país, né? As previsões são terríveis. E essa semana eu estava conversando com o Robson, não sei qual foi o portal que ele leu, o jornal que ele leu, que dizia que 7.100.000 trabalhadores estavam sem salário no mês de junho. É misericórdia que a gente tem que clamar mesmo. 7.100.000, sabe lá o que é isso? Pai de família, que tem filho estudando, que tem às vezes mais de um filho para alimentar, que a esposa também está sem trabalhar. 7.100.000 trabalhadores sem salário em junho. Queridos, se a pessoa não tem consciência de que a sua provisão vai vir do Senhor, numa situação dessa, estou falando uma situação, porque nós passamos por várias na nossa vida, amém? Numa situação dessa, a pessoa fica desesperada. Ela fica sem chão. E a minha oração é que esses 7.100.000 trabalhadores conheçam ao Senhor. Conheçam ao Senhor ao ponto de entender que é Deus quem vai guardar a vida deles. Para que eles possam experimentar o sobrenatural de Deus enquanto esses salários não chegam, enquanto esses empregos não voltam. Porque é sério. Entenda, eu projeto e executo, mas eu sou bem-sucedida não pela minha habilidade, não pela força do meu braço, não pela minha capacidade, mas pela habilidade, pela fonte da minha habilidade, que é Deus. Pela fonte da minha capacitação, que é o Senhor. E assim, mesmo quando me faltar, né, quando me faltar força, que acontece, mesmo quando a minha habilidade falhar, eu ainda tenho a graça do Senhor sobre a minha vida, para eu experimentar o sobrenatural de Deus, não só na igreja, quando eu estou cantando uma música e adorando o Senhor, não, na minha vida prática. Na minha vida prática, experimentar a graça de Deus, experimentar as promessas de Deus e ver o Senhor suprindo na minha vida natural de forma sobrenatural. E ver cumpridas as promessas de Deus na minha vida. Porque tem uma promessa lá no Salmo 37, 25. Ela é bem conhecida, que diz assim: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso que eu oro por essas pessoas, para que eles possam ter Deus, para eles poderem ter um encontro com o Senhor, aqueles que não tiveram, para que eles possam experimentar isso na vida deles, enquanto as coisas se resolvem. Estou falando na área financeira, mas quantos estão precisando da manifestação de Deus na área da saúde? Quantos estão precisando da área da manifestação de Deus nos seus relacionamentos? Emocionalmente falando. E no contraponto tão triste que eu dei, eu quero te dizer, isso não é falatório, isso não é da boca para fora, porque eu conheço muitas pessoas também que durante esse período, quantos testemunhos de homens e mulheres de Deus, que servem a Deus, que vêm para mim falando: olha, estava 3 anos desempregado e consegui um emprego.
Olha, eu sei que tá tudo virado, mas eu nem consigo entender, mas eu tô pagando minhas contas. Olha, eu não sei, mas olha, a gente estava sem nada e chegou a comida até nós. E a gente está com a geladeira cheia. Não foi 1, 2, 3, é muita gente compartilhando. E eu sei que se eu abrir aqui, todo mundo tem coisa para contar de bom. Porque parece que aquele que serve a Deus está passando junto com todo mundo, que todo mundo está passando, ok? Mas parece que a graça vem sobre nós e parece que fica mais leve. Parece que não é tão pesado. Não estou dizendo aqui que a gente está em berço esplêndido, mas o que eu quero dizer é que aquele que serve ao Senhor tem essa possibilidade e experimenta. Amém. Nesses momentos de crise, aí é que a gente vê Jesus agir. Aí é que a gente vê a mão de Deus sobre nós. Aí é que a gente vê que a matemática de Deus é diferente da nossa. Porque Ele abençoa. Aleluia. Aleluia. Quanta experiência linda. Eu tenho muitas histórias para contar, assim, de amigas queridas chegadas e de amigos, né? De ver o suprir de Deus sobrenatural para pagar a conta, para comprar comida, sabe? Glória a Deus. E eu posso dizer pela nossa própria casa, como o Senhor tem sido bom conosco, num tempo tão difícil. Nada tem nos faltado, glória a Deus por isso e a Ele. Meu marido tem trabalhado bastante, glória a Deus por isso. Mas para eu experimentar isso, eu preciso invocar o nome do Senhor. Eu preciso invocar a Deus. E eu vou te dizer, não é qualquer Deus, é o Deus certo. E é isso que a gente precisa entender. Eu preciso invocar, para eu experimentar isso, eu preciso invocar o Deus certo. Eu preciso correr para Deus e permanecer em Deus. Eu preciso correr para o Deus certo. E o nome dele é Jesus Cristo. Invocar o nome do Senhor, Jesus, que é o único capaz de nos salvar. Atos 4:12 fala isso com todas as letras. Atos 4:12 fala isso claramente. Um texto bem conhecido. Mas olha que coisa linda. Como a palavra de Deus ela é clara conosco. Olha o que diz lá. Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual sejamos salvos. Qual é? Jesus. E a gente começou a nossa reflexão, a nossa mensagem, lendo um texto também que fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é o nome debaixo do céu pelo qual nós podemos ser salvos? Jesus. Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, em primeiro lugar, eu tenho que buscar ao Senhor. Ele é a fonte. E Ele é onisciente. Amém. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto, e principalmente quando a gente lê em Romanos 10, e eu quero ler Romanos 10 mais uma vez, é que Deus não faz distinção de pessoas. Primeira coisa, a gente tem que buscar. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que, além dele ser a fonte onisciente, ele não faz distinção de pessoas. Aleluia. Quem invocar será salvo. Todo aquele que invocar
a ele será salvo. Então eu quero ler com você Romanos 10, nós lemos o 13, mas eu quero ler a partir do 9 agora, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção. Você tá lendo junto comigo? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, usando Joel 2:32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Segunda coisa importante, não há distinção. Deus não faz distinção, mas você precisa querer. Mas você precisa querer. Você precisa se submeter a Ele, mas você precisa querer a intervenção de Deus. Entende o que eu quero dizer? Em Romanos, que a gente acabou de ler, todo aquele que confessar tem lugar para você. Ele diz que com a boca você confessa e com o coração você crê. Por quê? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio de Jesus, não tem jeito, eu vou falar de Jesus. Se eu estou cheia de amor por Deus, não tem jeito, eu vou falar. Às vezes, mas além de falar, mas primeiro o coração tem que estar cheio, né? Eu preciso crer. A Bíblia diz: com a boca confessa, com o coração crê. Eu preciso crer no coração. Ou seja, se o meu coração está cheio de Deus, eu vou falar de Deus. Mas nem sempre quem está falando está com o coração cheio. Entende o que eu quero dizer? Às vezes a pessoa fala o que o outro quer ouvir, fala para agradar. E a Bíblia diz que não, eu tenho que crer no meu coração e confessar com a minha boca. Não adianta eu confessar só com a minha boca para agradar. E a gente tem muito isso, assim, no nosso meio, assim. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, né, as pessoas querem agradar. Fala só para agradar o outro. No Ceará também, o nordestino também gosta também de agradar. Eu sou nordestina, né? Então, às vezes, a gente fala só para a pessoa parar de perturbar. Deixa. Não. Você pode enganar você mesmo, até o outro, mas a Deus você não engana. A Bíblia diz que para salvação você basta invocar o nome do Senhor, mas você precisa crer no seu coração. E aí confessar com a sua boca. Se você crer no seu coração, vai ser fácil você confessar pela sua boca. Porque é aquilo que eu te falei, quando o coração tá cheio, não tem jeito, a gente fala. E às vezes até eu chego em alguns lugares e eu digo assim, não, eu tô chegando agora, né? As pessoas não me conhecem, né? Eu vou conhecer, as pessoas vão me conhecer em determinados lugares. Eu digo, eu vou ficar quietinha, não vou falar nada, vou me controlar aqui para não falar, né? Muito de Deus, de Jesus. Não tem jeito, gente. Quando a gente é apaixonado por alguém, não tem jeito. Toda conversa parece que canaliza para aquilo. Não tem jeito. Quando eu vejo, já estou falando de Jesus, estou querendo orar, estou falando... Por quê? Porque o meu coração ama Jesus. Não tem jeito. Não tem jeito. É muito fácil você entender quando você começa a namorar, quando você começou a namorar com seu marido. Tudo era motivo para você falar dele para suas amigas, seu namorado. Eu tinha uma amiga que uma vez chegou pra mim, eu falando do Robson, ele tem defeito? Tem, Rosana? Ele tem defeito? Tem. Eu digo tem, mas ninguém precisa saber, só eu. Então, a gente sempre fala do que tá cheio o coração, mas a gente precisa crer. Se você creu no seu coração, confessou com a sua boca, bingo! Você entrou para a Big Family.
Você está dentro da família de Deus, da grande família de Deus. Você se tornou filho de Deus. É o que dá lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Aqueles que creem no seu nome. E eu estava ouvindo uma música esses dias, Gabriela... Não era o nome? Gabriela Gomes. E ela falando assim, na música diz assim, a porta é estreita, mas ela está aberta. Glória. Aleluia. A porta que a gente tem que caminhar, né, com o Senhor, ela é estreita, mas ela está aberta. Você pode entrar. Está aberta para geral. Qualquer um que quiser entrar, pode entrar pela porta que é Jesus. Sabia que Jesus é a porta que nos leva? Aleluia, salvação. João 10, 9. Eu vou ler. João 10, 9. Quando Jesus fala assim, eu sou a porta. Aleluia. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Entra pela porta que é Jesus e você vai estar salvo. Amém. Ela está aberta, tem lugar para todo mundo, de todas as idades, de todos os lugares, de toda posição social, tem lugar para você. Glória a Deus. Hoje em dia a gente tem vivido dias em que um espírito de facção e de divisão tem tentado se apoderar da humanidade, porque eu sei que isso não é só aqui no Brasil. E parece que tem um trabalhar específico para separar as pessoas, para sectarizar, assim, sabe? Segmentar as pessoas. E nos dividir por isso, por aquilo outro. Mas glória a Deus, que o Deus que a gente serve, Ele quer todos. A porta é estreita, mas está aberta. Tem lugar para todo mundo. Qualquer idade, de qualquer nacionalidade, de qualquer posição social, de qualquer um. Aleluia, todos. Mas é a terceira coisa que você precisa saber. Primeiro você tem que buscar a Deus, porque é tempo de invocar o nome do Senhor. Buscar a Deus porque Ele é a fonte e porque Ele é onisciente, Ele vai te ajudar. Ele é a fonte. Segundo, a gente precisa entender que Ele não faz distinção. Tem lugar para todo mundo. Pode vir, pode invocar e vai ser salvo. Mas a terceira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa se submeter a Ele. A gente querer e a gente precisa se submeter a Ele. Você precisa querer, mas você precisa se submeter. E eu sei que é difícil você dar o controle da sua vida para outra pessoa. Porque é isso que a gente faz. Dar o controle da sua vida para outra pessoa ter a palavra final não é fácil. Não é fácil você colocar a sua vida submissa a outra pessoa. Sabe por quê? Nem sempre o que eu quero é o que Deus vai querer para mim. Opa! Então eu preciso querer e eu preciso me submeter. Por quê? Porque muitas vezes o que eu acho que é melhor, veja, o que eu vejo aqui que é melhor, Deus está vendo ali que não é melhor. Ou melhor, sim, para você que está me assistindo. Eu estou vendo aqui que é melhor, mas Deus já está vendo lá na frente que isso não é o melhor. Ok? E Deus te ama. Deus quer te dar o melhor. Romanos 12, 2 fala isso. Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ou seja, ela é o melhor de Deus. E Deus quer sempre nos dar o melhor. E se Deus quer me dar o melhor, às vezes o que eu acho que é melhor não é. Vai de encontro à vontade de Deus. A minha vontade vai de encontro.
Então eu preciso me submeter, ou seja, querer a vontade de Deus antes da minha. Fácil não é, gente. Mas é o melhor caminho. Por quê? Porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Por quê? Porque é o melhor para mim. A vontade dele é o melhor para mim. A vontade dele é o melhor para mim. Ele sabe melhor, ele sabe tudo. E realmente a vontade de Deus muitas vezes é diferente da nossa. E aí, você vai precisar jogar no time do Espírito Santo. Você vai ter que jogar no time do Espírito Santo sempre, até quando você mesmo for o oponente. Porque jogar no time do Espírito Santo quando tá tudo certo, tá batendo a nossa vontade com a dele, ó, beleza. Mas quando a gente vai jogar no time do Espírito Santo e a gente é o oponente, aí é que são elas. Eu preciso escolher a vontade de Deus. Eu preciso escolher a vontade de Deus e abrir mão da minha vontade. Isso é, se você quiser ser realmente feliz. Se você quiser realmente ser bem-sucedido. Se você realmente quiser viver plenamente a vida que o Senhor tem planejado para você, que é uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com propósito. Se você quiser, é assim. Amém? Fácil não é. Eu preciso decidir, na verdade, isso diariamente. Todos os dias a gente se depara com situações na nossa vida em que a gente tem que escolher. E a gente tem que escolher pela vida. A gente tem que escolher o caminho de vida. A gente tem que escolher a vontade do Senhor. Por isso que a gente precisa buscar Ele todo dia. Não adianta você buscar a Deus aqui, pronto, busquei para um mês. Posso passar um mês sem falar com Deus. Ah, coitado. Todo dia a gente precisa. Aleluia. Em relação à nossa vida, em relação às nossas decisões, em relação aos nossos problemas. Mas Ele tem um coraçãozão. Nosso Deus é grandão. E tem um coraçãozão. Cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Ele não faz distinção. Não tem o preferido. Às vezes, né, a gente olha para A, B ou C e diz assim, mas parece que fulano é o preferido, é o ungido, o preferido de Deus. Não é isso. É porque quanto mais próxima de Deus eu estiver, menos eu vou errar, mais eu vou acertar e dá a impressão de que eu sou a preferida. De que eu sou o preferido. Tinha uma história que eu ouvi uma vez, era um preletor, ele tinha 2 gatinhos. 2 gatos. Um gato só queria viver na rua. Saía, ia, passava não sei quantos dias na rua. Quando voltava magro, todo machucado, porque lá na rua ele, apanhava, ficava sem comer. E o outro gato não saía. Ficava o tempo todo por ali, no pé dele, aí vinha, deitava no colo. Aí o que acontecia? Ele comia aqui, gatinho pegava aqui, os restinhos dos biscoitos. E tá lá o carinho, aí o gatinho vem aí, carinho no gatinho gordinho, pelo bonito, todo comendo do bom e do melhor, cheio de amor, recebendo amor e carinho. Por quê, gente? Ele tinha preferência entre os gatos? Não, é porque um ia para a rua, ficava longe do dono, longe daquele que podia cuidar dele. Aí voltava todo cacarecado, voltava todo arrebentado e magro, enquanto que o outro que ficava pertinho desfrutava do bom e do melhor. Deus não tem preferido, você é que escolhe por onde quer andar, onde quer ficar, se no colo do pai ou se por aí pelo mundo, apanhando, sofrendo, dando as cabeçadas, se ferindo, se machucando, se alimentando mal. Fica no colo do pai, você vai se alimentar bem, vai se alimentar além
Tem que ter até cuidado de não ficar gordinho. Mas vai ficar muito bem cuidado. Entende a diferença? Eu usei um exemplo de um bichinho, mas a verdade é essa. Quem se aproxima de Deus tem as suas benesses. Mas você precisa querer. Você precisa se submeter. Então, foi que a gente aprendeu nesse texto. O texto foi que a gente leu tanto de Romanos quanto de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeira coisa que a gente aprendeu é buscar a Ele em primeiro lugar. Buscar Deus em primeiro lugar, porque Ele é a fonte. Em segundo, é que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz distinção de pessoas. Deus está aí para todos. Mas não quer dizer que todos vão vir. Jesus veio para todos e morreu para que toda a humanidade salva por meio dele. Mas toda a humanidade vai ser salva? Não, porque ele não tira de nós o livre-arbítrio. Você precisa querer. Você precisa querer. E aquele que não tiver o Senhor, e eu vou te dizer também, o lago de fogo e enxofre que a Bíblia fala, que vai ser lançado lá, quem não quer a Deus, não foi feito para o homem, não. Foi feito para Satanás e os seus demônios. Ok? Mas aquele que não quer ir ficar com o Senhor, vai para lá também. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque não escolheu. Jesus veio para todos, a porta é estreita, mas está aberta. Jesus veio para todos. Mas a gente precisa querer. E a terceira coisa seguida a essa, né? Porque a gente precisa querer, ele não faz distinção, tá aí para todo mundo, mas a gente precisa também se submeter. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto, eu preciso me submeter à sua palavra e à sua direção para que eu possa experimentar a vontade de Deus, que é o melhor para a minha vida, que é boa, que é perfeita, que é agradável, para eu ser feliz, para eu ser bem-sucedida, para eu ser plena. E eu quero ainda que você abra comigo Amós 3:3. E submeter, quando eu falo isso, Amós 3:3, nós vamos ler, porque eu estava lendo também na minha devocional. Amós 3:3 fala: poderão dois andarem em desacordo pelo caminho? Deixa eu abrir também. Eu vou ler outro texto de Amós também. Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Para eu andar com Deus, eu preciso estar em acordo com Ele também. Não adianta eu querer servir a Deus e servir ao mundo. Servir a Deus e servir ao pecado. Não tem como. Como é que eu vou andar com Deus e viver eternamente com Deus se eu não estiver em acordo com Ele? Aí ele diz aqui, um pouco mais na frente, eu quero ler em Amós 5, o conselho que Deus dá para nós. Busque a Deus. Invoque o nome do Senhor, busque a Deus. O capítulo 5, no verso 4, ele diz: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Viver plenamente, busca a Deus. Pula para o 6, no 6 diz: buscai ao Senhor e vivei. Você só tem vida se for nele. Buscai ao Senhor e vivei. Pula lá para o 14, quando diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Não basta só a gente dizer que está com Deus. A gente tem que estar buscando o Senhor, querendo, se submetendo a Ele, para a gente realmente poder viver. Ele diz: buscai o bem, não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus de Israel, estará convosco, como dizeis. Busque a Deus e viva. Busque o bem, não o mal. Busque a vontade do Senhor e viva. E Deus vai estar com você.
Deus vai estar com você. É tempo da gente invocar o nome do Senhor. Vamos clamar. Vamos buscar o Senhor. É o tempo, chegou o tempo. O Senhor tem nos despertado. Que esse tempo em que a gente está tão diferente na nossa rotina sirva para nos despertar. Para a gente buscar o Senhor. Mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo, Ele vai fazer algo novo na sua vida. Ele vai fazer você viver bem. Vai transformar sua vida. Vai arrumar sua vida. Vai abençoar sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que o Senhor possa se revelar a você de uma forma que na tua vida prática você possa experimentar a mão do Senhor sobre você. Que na dificuldade você veja a graça do Senhor se revelando a você. Que na hora de uma decisão difícil você saiba que é o Senhor que está te orientando. Que na hora que o pecado vier embrulhado para presente, para que você caia, você saiba discernir, tirar ele da tua frente e escolher o Senhor, escolher a vida e não a morte, escolher o bem e não o mal. Escute, é tempo de invocar o nome do Senhor. Enquanto nos é possível, vamos ao Senhor. A porta está aberta. A porta é Jesus. Amém? Eu quero orar. Feche os seus olhos. Deus, eu louvo ao Senhor, porque nós podemos invocar o Teu nome, Deus. E o Senhor vem ao nosso socorro. O Senhor é poderoso para nos salvar a alma. O Espírito nos dá salvação eterna em Cristo Jesus. E o Senhor é poderoso para nos salvar das nossas dificuldades diárias, Pai. Sejam elas quais forem. O Senhor nos salva para a eternidade. E o Senhor continua nos salvando diariamente dos nossos problemas. E eu te louvo por isso, Deus, porque eu reconheço a Tua boa mão. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor mesmo seja Deus sobre a vida de cada um que está assistindo agora, Pai. Essa mensagem dos que estão aqui. Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possa ter isso em mente, Pai. De vida. Que antes de tudo a gente busque ao Senhor. Antes de cada decisão na nossa vida, Pai. Deus, que a gente busque ao Senhor, que em cada problema, em cada circunstância, mas também em cada alegria a gente busque ao Senhor para te dar glória. Que a gente tenha o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Deus. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa se revelar a cada um de nós, Pai. Que na nossa vida natural, corriqueira, a gente possa experimentar o Senhor. A gente possa ver a Tua boa mão. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, os nossos sentidos espirituais, para sentir a presença do Senhor, para ouvir a voz do Senhor com clareza, para enxergar a direção que o Senhor tem nos dado, Pai. Que a gente possa experimentar assim na nossa vida a cura, libertação, transformação, mudança, Pai. E bênção, Jesus, prosperidade, para que a gente possa abençoar outros, Pai. Para que a gente possa levar cura a outros, Jesus. Para que a gente possa levar a Tua bênção a outros, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada pela salvação eterna em Cristo Jesus. E obrigada também, Senhor, pela salvação diária que o Senhor nos dá das nossas dificuldades, nos nossos problemas, nos nossos anseios, naquilo que precisamos ser transformados. Transforma-nos, ó Deus. Queremos todo dia caminhar e ser mais parecidos com o Senhor. Para isso nós precisamos do Senhor. E nós queremos nos submeter ao Senhor. Declaramos, Senhor, que queremos a Tua vontade antes da nossa. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Abençoa cada um que
representada, Senhor, aqui. Abençoa cada família representada daquele que está assistindo, Senhor, essa ministração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.